você já assistiu Breaking Bad, com certeza vai lembrar dessa cena. Acho que você não entendeu uma parte. Isto não é cristal. Walter White ele explode um prédio inteiro com uma substância que ele chama de fulminato de mercúrio. Mas o que Hollywood não te conta é que se esse composto fosse puramente o que ele disse, não existiria Walter White, Tuco e nem os capangas dele. Todos ali virariam fumaças por completo. O fulminato na vida real é infinitamente muito mais estável e perigoso. Olá, eu sou Samuel Passos e esse aqui é mais um Elétron a Menos. Hoje a gente vai falar sobre um metal líquido e pesado que parece que saiu da ficção científica. Ele é capaz de iniciar guerras e o mais bizarro que isso, esse mesmo elemento salvou a medicina ajudando a aferição de temperatura e também medindo a pressão atmosférica. Hoje a gente vai falar sobre o elemento mais contraditório da tabela periódica, o mercúrio. Começando então pela parte explosiva, né? O fulminato de mercúrio é o que os químicos chamam de explosivo primário. Mas o que isso significa? Significa que ele é extremamente sensível ao calor e também ao atrito. Uma simples batida no elemento ele consegue deixar tudo ir para os ares instantaneamente. Antes dele ser sintetizado no final do século XVIII, disparar uma arma era um caos. Você precisava de faíscas de perdeneira para acender a pólvora, o que falhava tragicamente com chuva e vento. Quando cientistas descobriram que o fulminato de mercúrio precisava apenas de uma batida para gerar uma explosão controlada e imediata, a história militar mudou para sempre. Ele assim virou a espoleta que permitia a criação de cartuchos modernos. Basicamente, o mercúrio ele acelerou a velocidade da guerra. Mas por que ele é tão instável? Isso se dá pela ligação do mercúrio com o fulminato. Essa é uma ligação muito fraca, e enquanto os produtos da sua decomposição, gases como monóxido de carbono, nitrogênio e até vapores de mercúrio, são muito mais estáveis. A molécula passa de um momento de tensão muito grande e depois vai para um estado de liberdade gasosa muito rápido. Uma questão de milissegundos. E o problema disso que ele é tão perigoso de fabricar que precisou ser substituído rapidamente a partir do momento que identificaram esse problema. As pessoas que trabalhavam na fábrica de espoletas respiravam vapores de mercúrio o tempo inteiro, e o preço disso era cobrado diretamente no cérebro. Mas deixando as explosões um pouco de lado, sabia que você carrega toneladas de peso nas costas e nem percebe? Pois é, nós estamos vivendo um fundo do oceano de ar. Mas como a humanidade descobriu que o ar ele tinha peso e exercia pressão? A resposta envolve um tubo de vidro, uma bacia e, claro, mercúrio. Em 1643, o evangelista Torricelli ele queria demonstrar que o vácuo ele existia e que o ar ele tinha peso. Mas se ele usasse água para o seu experimento, ele precisaria de um tubo de vidro de 10 metros, que é altamente inviável. Então ele pensou, qual é o líquido mais denso que eu conheço? E a resposta estava clara, o mercúrio. Ele é cerca de 13,6 vezes mais pesado que a água. Então Torricelli encheu o tubo de vidro com mercúrio e o emborcou numa bacia. O líquido ele desceu, mas ele não derramou tudo. Ele parou exatamente na marca de 760 milímetros. Mas por quê? Porque o peso do ar da nossa atmosfera ele empurrava a superfície do metal, impedindo que o líquido ele descesse mais. Ele sem querer estava inventando o barômetro. E é por isso que até hoje na medicina e na aviação a gente utiliza a medida milímetros por mercúrio. O famoso, uma unidade de medida que nasceu do peso de um metal líquido. Se o mercúrio era perfeito para medir o peso do ar por conta da sua densidade, ele se mostrou mais eficiente para medir a temperatura. E você provavelmente já teve um termômetro desse na sua casa, ou sua mãe já te proibiu de brincar com ele no medo de quebrar. Mas por que usar o mercúrio em vez de água ou álcool? A água ela congela 0 graus e evapora 100 graus. E para a ciência isso é uma faixa muito curta. Já o mercúrio ele permanece numa faixa de temperatura absurda, de menos 38
98,8 até 357,7 graus Celsius. Além disso, ele tem uma propriedade fantástica. A sua expansão térmica é quase perfeitamente linear. Se a temperatura então ela sobe 1 grau, o mercúrio vai expandir exatamente o mesmo volume, não importando se está frio ou quente. Junte isso a um fator de que ele é um metal brilhante, facilmente enxergável dentro de um tubo de vidro, e pronto. Daniel Fahrenheit criou esse termômetro em 1714, mas hoje em dia eles são proibidos em consultórios e hospitais em todos os países, incluindo o Brasil. Se o termômetro ele quebra, o mercúrio ele vai se dividir em pequenas esferas, que são altamente voláteis. Você vai respirar então um vapor de mercúrio sem perceber. E o estrago no seu organismo vai ser irreversível, que nos leva ao lado mais sombrio desse elemento. Você conhece a expressão louco como um chapeleiro? Ela não surgiu da cabeça do Lewis Carroll do nada. No século 18 e 19, os fabricantes de chapéu de feltro utilizavam uma solução de nitrato de mercúrio, com o intuito de amaciar os pelos dos animais. E a conclusão é que eles ficavam respirando vapor de mercúrio o tempo inteiro, todos os dias. O resultado disso, os chapeleiros envolviam tremores incontroláveis, distorções na fala, alucinações e surtos psicóticos. A doença do chapeleiro maluco era, na verdade, intoxicação por mercúrio. Ele ataca diretamente o sistema nervoso central, destruindo todas as suas conexões neurais. Outra capacidade incrível do mercúrio é dissolver outros metais, formando o que a gente chama de amálgamas. É por isso que ele é usado até hoje no garimpo ilegal. Ele se liga ao ouro na lama e o garimpeiro queima essa mistura gerando apenas o ouro, porque o mercúrio é volátil. O problema disso é que esse vapor ele vai para a atmosfera, chove nos rios, acumula-se nos peixes e gera desastres ecológicos terríveis, como o que aconteceu na cidade de Minamata, no Japão. O mercúrio ele é um elemento único, desafia a regra de que metais devem ser sólidos a temperaturas ambientes. E ele permitiu que a humanidade descobrisse o peso do céu, revolucionou a medicina e mudou o curso das guerras. Ao mesmo tempo, ele cobra um preço altíssimo de quem tenta dominá-lo sem o devido respeito. Um elemento brilhante, fascinante e mortal. Se você gostou de entender a ciência por trás dos mitos da química, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual é o próximo elemento que você gostaria que eu trouxesse. Um abraço e até a próxima.